A estrada que não existia. Antes de começar essa história, me conta, de onde você está assistindo agora? Se você gosta de histórias realmente assustadoras, me segue, deixa seu like e comenta aqui embaixo, porque sempre tem mais histórias sombrias como essa chegando. Agora, apaga a luz, aumenta o volume. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu nunca gostei de dirigir à noite pelo interior, mas naquela época eu ainda não entendia o motivo. Cresci numa cidade pequena, cercada de mata fechada, onde todo mundo se conhece pelo nome e quase nada muda com o passar dos anos. Existia uma estrada de terra antiga, pouco usada, que cortava o matagal e ligava a zona rural à estrada principal. Durante o dia, ela parecia comum. À noite parecia outra coisa. Meu avô sempre dizia para eu evitar aquele caminho depois de escurecer. Ele falava isso sério demais para ser brincadeira, mas nunca explicava o motivo. Quando eu insistia, ele apenas mudava de assunto ou dizia que aquela estrada não gostava de visitas. Eu ria, achava exagero de gente antiga. Naquela noite, voltei tarde da casa de um parente e decidi pegar a estrada de sempre. O relógio do painel marcava pouco depois das 10. O trajeto não levava mais que 10 minutos. Mesmo assim, conforme eu avançava, comecei a sentir algo estranho, como se o tempo estivesse errado. As curvas se repetiam, as árvores pareciam iguais demais, e o farol do carro iluminava sempre o mesmo trecho de chão batido, como se eu estivesse rodando em círculos. O silêncio também era diferente. Não havia grilos, nem vento, nem qualquer barulho de animal. Só o som do motor e da terra estalando sob os pneus. Meu estômago começou a embrulhar e um arrepio subiu pela minha nuca sem motivo aparente. Foi então que vi algo que não deveria estar ali. Uma casa velha de madeira escura, com o telhado torto e uma luz fraca acesa na varanda. Aquela casa nunca existiu. Eu conhecia aquele caminho desde criança. Mesmo assim, havia alguém parado na varanda imóvel, observando o carro passar. A silhueta era alta demais, magra demais, como se o corpo estivesse errado dentro da própria pele. Passei rápido, com o coração disparado. Olhei pelo retrovisor. A casa simplesmente havia desaparecido. No lugar dela, só havia mata fechada, densa, intacta, como se nada jamais tivesse sido construído ali. Foi nesse momento que o rádio ligou sozinho, soltando um chiado antigo, pesado, até que uma voz baixa surgiu entre os ruídos. Você entrou na estrada errada. O motor apagou. E no silêncio absoluto da mata, eu ouvi passos começando a se aproximar do carro. O primeiro impacto no vidro foi tão leve que, por um segundo, pensei ter imaginado. Meu corpo inteiro estava tenso demais para reagir. O motor permanecia morto e o painel do carro piscava de forma irregular, como se algo estivesse interferindo. Do lado de fora, a mata continuava mergulhada num silêncio impossível. A batida veio de novo, mais próxima, mais consciente. O vidro começou a embaçar por dentro, mesmo com as janelas fechadas. A marca de uma mão surgiu lentamente, pressionando o vidro com calma. Os dedos eram longos demais, finos demais, deixando riscos tortos enquanto deslizavam. Do outro lado, uma sombra alta se movia, ocupando quase toda a lateral do carro. Abre, a voz pediu baixa, rouca, tão próxima que parecia sair de dentro da minha cabeça. Neguei com a cabeça, chorando em silêncio. Tentei ligar o carro de novo. Nada. A maçaneta começou a girar sozinha, devagar, como se quem estivesse ali soubesse que eu não tinha para onde fugir. O som do metal girando ecoou alto demais no vazio da estrada. Essa estrada não leva para casa, a voz continuou. Ela leva para quem ficou? O vidro estalou. Uma rachadura fina se espalhou a partir do ponto onde a mão pressionava. O som seco fez meu coração disparar. Girei a chave com força, rezando. O motor engasgou, tossiu e finalmente ligou. Arranquei sem pensar. A terra voou e o carro balançou forte. Pelo retrovisor, vi a figura parada no meio da estrada. Agora o farol iluminava melhor o corpo torto. As pernas eram longas demais. Os braços quase tocavam o chão. Quando ela sorriu, a boca se abriu num ângulo que não deveria ser possível.
A estrada começou a mudar enquanto eu acelerava. As árvores se fechavam sobre o caminho, formando um túnel escuro. O chão parecia mole, vibrando sob os pneus como se estivesse vivo. O rádio voltou a funcionar, mas agora várias vozes sussurravam juntas em desespero. Não olha. Daí... Ele já te viu. Quem entra não volta. Meu peito doía. O ar parecia pesado demais para respirar. Foi quando vi algo jogado no meio da estrada e pisei no freio sem pensar. Um chapéu de palha, sujo de barro, amassado. Igual ao que meu avô usava todos os dias. Eu sabia que aquele chapéu tinha sido enterrado com ele. O carro parou e todas as vozes do rádio se calaram ao mesmo tempo. No silêncio absoluto, ouvi um som vindo da mata, lento e ritmado. Palmas. Alguém estava batendo palmas e se aproximando. As palmas ecoavam pela mata como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo. Não eram rápidas nem agressivas. Eram lentas, ritmadas, carregadas de uma calma que me causava mais pavor do que qualquer grito. Meu corpo tremia inteiro enquanto eu permanecia dentro do carro, incapaz de me mover. As palmas cessaram de repente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que meus ouvidos começaram a zumbir. Foi então que percebi algo ainda mais errado. A estrada à frente parecia diferente. O chão estava mais escuro, como se tivesse sido molhado recentemente, e marcas profundas cortavam o barro, marcas que não eram de pneus. Desliguei o carro sem perceber. Saí devagar, com as pernas fracas, sentindo o ar frio da madrugada colar na pele. O chapéu de palha continuava no meio da estrada. Quando me aproximei, senti um cheiro forte de terra fresca. Peguei o chapéu com cuidado. Ele estava quente, como se tivesse sido usado há poucos minutos. Foi aí que notei outros objetos espalhados pela beira do caminho. Um facão enferrujado, coberto de manchas escuras. Um sapato feminino rasgado, parcialmente enterrado no barro. Uma boneca de pano sem olhos, encostada num tronco, observando em silêncio. Aquilo não era lixo, era um acervo. Um galho estalou dentro da mata. As árvores pareciam se inclinar levemente, como se estivessem curiosas. Então, uma figura começou a se formar entre as sombras. Caminhava devagar, com movimentos duros, arrastados. Quando saiu a luz do farol, senti o chão sumir sob meus pés. Era meu avô, ou algo usando o rosto dele. A pele parecia esticada demais sobre os ossos. Os olhos fundos demais, vazios demais. O sorriso era errado, torto, sem qualquer calor. Você demorou, ele disse com a voz grave carregada de terra. A estrada sente falta de quem vai embora. Minha garganta travou. Tentei falar, mas nenhum som saiu. Outras figuras começaram a surgir da mata, algumas andando, outras se arrastando. Reconheci rostos de pessoas que haviam desaparecido no interior ao longo dos anos. Histórias antigas que todo mundo comentava em voz baixa e fingia esquecer. Todo mundo deixa alguma coisa aqui, continuou a coisa usando o rosto do meu avô. Alguns deixam objetos, outros ficam. O chão começou a ceder sob meus pés, afundando devagar, prendendo minhas pernas como lama viva. As figuras se aproximavam em silêncio, estendendo mãos tortas, frias. O pânico tomou conta de mim. Chorei, gritei, implorei, mas nada parecia importar. De repente, o rádio do carro ligou sozinho. Entre o chiado, uma única voz feminina sussurrou apressada. Corre. Agora. O chão me soltou de repente. Corri, sem olhar para trás, entrei no carro e girei a chave com força. O motor ligou imediatamente. Arranquei, sentindo algo roçar a lataria enquanto acelerava. A mata desapareceu de uma vez, como se nunca tivesse existido. Eu estava na estrada principal. O relógio marcava exatamente 22h41. Achei que tinha acabado. Mas quando cheguei em casa, encontrei marcas de barro fresco no chão da sala e o chapéu de palha pendurado atrás da porta. Passei a noite inteira acordado, sentado no sofá, com as luzes acesas. O chapéu de palha continuava pendurado atrás da porta, pingando barro no chão como se tivesse acabado de sair da chuva. Eu não tive coragem de tocá-lo de novo. Cada vez que meus olhos passavam por ele,
Sentia um aperto no peito, como se algo estivesse me observando de dentro da palha. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Tomei banho, troquei de roupa e fui trabalhar. Mas o interior não deixa a gente fingir por muito tempo. No caminho, notei olhares estranhos. As pessoas me encaravam rápido demais e desviavam o rosto. Um senhor mais velho chegou a fazer o sinal da cruz quando passei. No fim da tarde, resolvi ir até a casa da minha avó. Ela morava sozinha, numa casa antiga, perto do mato. Quando contei o que tinha acontecido, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Os olhos dela encheram de água, mas ela não chorou. Eu sabia que essa estrada ia te chamar, ela disse por fim. Ah, só não pensei que fosse tão cedo. Perguntei o que ela queria dizer. Minha avó suspirou fundo e pediu para eu sentar. Disse que aquela estrada existia antes mesmo da cidade, que não tinha sido feita para ligar lugares, mas para guardar coisas que o interior não queria mais. Segundo ela, quando alguém desaparecia ali, ninguém procurava muito. Era mais fácil dizer que tinha ido embora, que tinha começado vida nova em outro lugar. A estrada aceitava essas mentiras, desde que recebesse algo em troca. Ela se alimenta de lembranças, explicou minha avó. De gente que quer ir embora, mas deixa pedaço de si para trás. Contei sobre meu avô, sobre o chapéu. Minha avó fechou os olhos com força. Seu avô tentou ir embora uma vez, ela disse, mas voltou diferente. Nunca mais foi o mesmo. Parte dele ficou lá. Naquela noite, ouvi algo do lado de fora da casa. Passos lentos, conhecidos. O mesmo ritmo da estrada. Fiquei imóvel, ouvindo a madeira estalar. Uma sombra passou pela janela. O rádio da cozinha ligou sozinho. Entre o chiado, a mesma voz sussurrou. Ainda não acabou. A maçaneta da porta começou a girar. Eu soube, naquele momento, que a estrada não tinha terminado comigo. A maçaneta girava devagar, rangendo, como se quem estivesse do lado de fora quisesse ser ouvido. Não havia pressa. Nunca havia. Fiquei parado no meio da sala, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar pelas paredes. O rádio chiava sem parar, repetindo o mesmo som grave, arrastado, como uma respiração. Dei alguns passos para trás. A porta não chegou a se abrir. As batidas cessaram e os passos se afastaram, seguindo em direção ao mato. Só então percebi que eu estava chorando sem ter notado. Na manhã seguinte, minha avó voltou a me procurar. Ela trouxe um embrulho velho, amarrado com barbante, e colocou sobre a mesa sem dizer uma palavra. Dentro havia fotos antigas, amareladas pelo tempo. Em várias delas aparecia a estrada. Sempre a mesma curva, sempre o mesmo trecho. Em todas, alguém estava de costas, parado no meio do caminho. Eles tentaram sair, minha avó disse. A estrada não gosta de despedidas. Ela explicou que quando alguém era chamado pela estrada, havia apenas duas escolhas: deixar algo de si para trás ou voltar para terminar o que começou. Quem fingia que nada tinha acontecido, acabava sendo puxado de volta, pouco a pouco, até não restar mais nada. Perguntei o que meu avô tinha feito. Ele prometeu voltar, respondeu. E nunca voltou. Naquela noite, o chamado veio mais forte. Não foi um som, foi uma certeza. A estrada me esperava. Peguei o carro sem avisar ninguém. O céu estava sem estrelas, pesado. Quando entrei na estrada de terra, o ar mudou imediatamente. O silêncio voltou. A casa apareceu de novo, no mesmo lugar. A luz acesa, a varanda vazia. Desta vez não parei. Segui em frente até a estrada se fechar completamente. O carro apagou sozinho. As figuras começaram a surgir da mata. Não eram agressivas. Eram tristes, cansadas. Meu avô estava entre elas. Você voltou, ele disse. Assenti. Entendi finalmente o que a estrada queria. Caminhei até o centro do caminho. Senti o chão frio sob os pés. As árvores se fecharam ao redor. A estrada respirou fundo.
Quando acordei, estava no hospital da cidade. Disseram que me encontraram desmaiado perto da estrada principal. Nenhum sinal do carro. Hoje evito aquele lugar. Mas às vezes, à noite, encontro barro fresco no meu quarto. E ouço passos indo e voltando. A estrada ainda existe. E ela lembra de mim. Depois daquela noite, tentei seguir a vida como se tudo tivesse terminado. Voltei à rotina, ao trabalho, às conversas vazias da cidade pequena. Mas o interior não esquece. E a estrada, muito menos. Comecei a perder coisas. Primeiro, objetos simples, chaves, documentos, fotos antigas. Depois, lembranças, nomes de pessoas conhecidas, datas importantes, histórias da minha própria infância. Era como se algo estivesse apagando pedaços de mim, devagar, com paciência. Minha avó morreu alguns meses depois. No velório, notei algo que me fez gelar. Ninguém falava do meu avô. Era como se ele nunca tivesse existido. Quando perguntei por ele, me olharam estranho, como se eu estivesse inventando. Naquela noite, o chamado veio pela última vez. Não foi pelo rádio, nem por passos. Foi pelo silêncio absoluto que tomou conta da cidade inteira. Saí de casa sabendo exatamente para onde ir. A estrada de terra me esperava, aberta, tranquila, como uma boca finalmente satisfeita. A casa estava lá, a luz acesa. Na varanda, vi todas as figuras reunidas. Meu avô deu um passo à frente. Agora você entende? Ele disse. A estrada não leva embora? Ela guarda. Perguntei o que ela queria de mim. Só o que você ainda tenta levar consigo, respondeu ele. Entendi naquele instante. Enquanto eu lembrasse, enquanto insistisse em existir fora dali, a estrada continuaria me puxando. O interior precisava de alguém para ficar, para segurar as histórias que ninguém mais queria contar. Entrei no caminho sem resistência. O chão não afundou. As árvores se abriram. Pela primeira vez, não senti medo. Senti cansaço. Quando dei o último passo, ouvi carros passando ao longe. A cidade seguia normalmente. Para eles, eu apenas desapareci. Mais um que foi embora sem avisar. Hoje, se você passar por uma estrada de terra no interior, daquelas que não aparecem no mapa, talvez veja uma casa com a luz acesa. Talvez alguém parado na varanda observando. Não pare. Não olhe, porque a estrada não leva você para casa. Ela faz de você parte dela.